Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico a seguir descreve a taxa de analfabetismo de pessoas de 5 anos ou mais no período de 2001 a 2015. Com base nos dados do gráfico, considere as afirmações a seguir. Bom, a afirmação 1 diz que a taxa de analfabetismo reduziu 55% no período representado. A número 2 diz que a redução da taxa de analfabetismo entre 2009 e 2011 foi maior do que a redução na taxa de analfabetismo entre 2012 e 2015. E a número 3 diz que o número de pessoas analfabetas entre 2001 e 2015 foi em cada ano menor do que no ano anterior. Quais estão corretas? Primeiro um comentário assim rapidamente de que nesse gráfico, que é o gráfico original da prova, ele pulou aqui de 2009 para 2011, não tem o 2010. Tá? Isso poderia gerar, no decorrer da execução do procedimento resolutivo, alguma dúvida ou alguma situação de questionamento, principalmente em relação a número 3 aqui. Quando chegar aqui na número 3, aí vou comentar isso. Tá? Não chega a ser alguma coisa muito grave para a questão, mas houve esse salto aqui, né, de 2009 para 2011 sem passar por 2010, ok? Bom, eu vou então passar aí para o processo resolutivo, que eu perdi o... Aqui eu acho que vai ficar melhor. Ok. Vou analisar a primeira. Diz assim, a taxa de analfabetismo reduziu 55% no período representado. O que é o período representado? É desde 2001 até 2015. Esse é o período representado. Então, pelo gráfico eu consigo perceber. Então, eu vou pensar aqui que eu estou fazendo a primeira. No gráfico eu consigo perceber que em 2001 eu tinha mais ou menos um percentual de 14,5%. Vou colocar mais ou menos no meio. Fazendo uma estimativa, 14,5%. E no final do gráfico, em 2015, eu tenho aí praticamente 9%. Ok. E aí diz que nesse período houve uma redução de 55%. Exatamente 55%. Então, pensar assim, quando eu tenho redução, quando eu tenho variação percentual de alguma coisa, de alguma grandeza, peso, massa, temperatura, idade, número de habitantes, enfim, quando eu tenho uma redução ou um aumento, ou seja, eu tenho uma variação no valor absoluto e quero essa variação percentual, sempre o valor referência, o 100%, é o valor mais antigo, a não ser que o exercício faça uma outra menção. Então, o valor mais antigo é o 14,5%, que é de 2001. Então, 14,5% eu vou tomar como referência. Então, vou tomar como 100%. E aí, eu quero saber qual é a porcentagem da variação. E aí, a variação vai ser de 14,5%, baixando para 9%. Então, essa diferença aqui é de 5,5%. Então, 5,5% vai ser igual. Ele está me dizendo que essa redução foi de 55%. Agora, pensa comigo. 5,5% é bem menos da metade de 14,5%. Metade de 14,5%, ou seja, 50%, deveria ser de 7,25%. E está me dando 5,5%. Então, isso aqui, na realidade, é menos do que 50%. Porque 50% seria 7,25%. Se é menos que 50%, não vai ser 5,5%. Então, eu descarto a primeira. Eu posso dizer que a primeira é falsa, mesmo sem a realização do cálculo. Só por estimativa, observando que 5,5
é menos da metade de 14,5%, então isso é menos de 50%, logo não atinge ou não é igual a 5,5%. E a primeira ficou, para mim, falsa. Então, a primeira aí está pronta. Vou para a segunda. A segunda diz que a redução na taxa de analfabetismo entre 2009 e 2011 foi maior que a redução na taxa de analfabetismo entre 2012 e 2015. Então, vou usar aqui duas cores, vou usar o vermelho, de 2009 a 2011. De 2009 até 2011, nesse intervalo aqui, ele está me dizendo que essa redução foi maior que 2012 e 2015. Uma outra cor aqui, 2012, está aqui, até 2015. Ok? Então eu faço um segmento único, sem pensar nesses intervalos intermediários. Bom, aí o que eu percebo? Eu percebo que a inclinação dessa reta azul ela é maior do que a inclinação dessa reta vermelha, quer dizer, ela está descendo com mais força, né, com mais intensidade. Aqui eu tenho uma descida mais suave, então o decréscimo aqui, ou o decrescimento, ele é menor. Aqui decresceu mais. Então isso é uma forma de perceber que a segunda ela está realmente verdadeira. Por quê? Porque a taxa de analfabetismo entre 2009 e 2011 foi maior do que de 2012 e 2015. Outra forma de perceber isso é que o pico aqui, ó, de 2009 está acima desse intervalo, está acima dessa linha aqui, ó. E esse outro pico de 2011 ele está abaixo da linha. Então o segmento ele ultrapassa, né? Ele sai fora da largura, vamos dizer assim, ó, dessa linha. Enquanto que de 2012 até 2015, ó, os dois pedacinhos, os dois pontos saída e chegada, estão dentro da mesma faixa. Ó. Então consigo perceber que essa variação aqui foi menor. Também poderia fazer esse raciocínio. E ainda eu tenho que analisar a terceira. Então eu já sei que a segunda é verdadeira e a primeira é falsa. Então não pode ser a letra A, apenas a 2 pode ser, apenas a 3 não, apenas 1 e 2 também não, porque a primeira já é falsa, 1, 2 e 3 também não. Então ficamos, já é a B, né? Eu nem preciso aí fazer a terceira, mas eu vou fazer. A terceira diz que o número de pessoas analfabetas entre 2001 e 2015 foi em cada ano menor do que no ano anterior. Então eu consigo verificar que realmente 2001 para 2002 baixou, 2002 para 2003 também baixou, 2003 para 2004, olha só, aqui ó, já fica uma dúvida, né? No gráfico, o meu risquinho que está um pouquinho subindo na figura original, ele está quase que na mesma linha, está quase paralelo. Então aqui ainda fica uma dúvida. Ó. Vou colocar de outra cor aqui. Aqui ficaria uma dúvida, tá? O meu gráfico ele não está, como vou te dizer, exatamente igual nesse segmento aqui da prova original. Eu estou com a prova aqui, deixa eu dar mais uma conferida no gráfico. Realmente o segmento que vai de 2003 até 2004 ele é praticamente paralelo àquela linha ali, aquelas linhas de referência. Então houve aí uma manutenção, né, da taxa, tá? Então não houve decréscimo, nem aumento e nem diminuição, tá? O meu gráfico não ficou muito bom aí para esse segmento aí. Ok, então aqui já não houve decréscimo, né? Porque está dizendo que em cada ano foi menor do que no ano passado, no ano anterior, certo? Estou vendo aqui que não. Outra coisa, aqui está descendo de 2004 para 2005, 2005 para 2006, 2006 para 2007, vai descendo até que aqui sim, ó, de 2011 para 2012, existe aqui um segmento
que está subindo um pouquinho, ó. Então aqui aumentou. Então aqui houve um aumento na taxa. Tá? Então houve um aumento na taxa em relação ao ano anterior. Então eu vou seguir aqui dizendo que é falsa. Bom, 2 comentários a respeito dessa 3. Primeiro, que ele omite o ano 2010. Então eu não sei. Bom, 2010 eu poderia ter um decréscimo também, né? Como não tem, eu poderia ter de 2009 para 2010. Eu poderia ter aliás, poderia ter um aumento também. Eu poderia ter um aumento aqui. Depois ir para 2011. Então ficaria falsa também. Mas como já tem um segmento que sobe, né? Aqui de 2011 para 2012, então isso não compromete. Outra situação dessa número 3 é que ele pergunta o número de pessoas analfabetas entre 2001 e 2015 foi em cada ano menor do que no ano anterior. Então aqui não está perguntando a percentual, está perguntando o número absoluto de pessoas analfabetas. Então pensa comigo, ó, mesmo que a taxa venha diminuindo, eu posso ter, se o aumento da população for, de certa maneira, grande, população onde é feita a pesquisa, o que acontece? Eu poderia ter um crescimento da taxa, um crescimento de pessoas analfabetas. Vamos supor que viessem pessoas se naturalizando, né, brasileiros, com mais de 5 anos. O que acontece? Eu teria uma população maior, e essas pessoas que viessem a se naturalizar fossem pessoas todas analfabetas, eu poderia ter então aí um número maior de pessoas, tá? Então ele dá o gráfico no formato de percentual de taxa, e aqui ele pergunta o número de pessoas analfabetas, certo? Bom, mas de qualquer forma, né, então ficou falso aqui em função desse segmento. A única verdadeira realmente fica para número 2, e aí a resposta correta, a alternativa B. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita. Até a próxima. Bons estudos.